Você já pensou em correr 511 quilômetros? Você acha que é possível? Eu fiz isso uma vez e eu vou contar para você hoje como foi essa experiência de correr 511 quilômetros. Em setembro, acontece todo mês de setembro, com exceção, é claro, dos meses aí da pandemia, acontece em Engenheiro Paulo de Fronten, no estado do Rio de Janeiro, a corrida 1000 quilômetros Brasil. Exatamente, 1000 quilômetros, você tem que correr 1000 quilômetros. Eu me inscrevi, eu fui para a prova e eu corri 511 quilômetros dentro dessa prova. Nessa edição que eu fui, 4 pessoas correram 1000 quilômetros. E são poucos, são 25 que largaram, só 4 correram 1000. Eu fiquei na 9ª colocação pelos meus 511 quilômetros. E vou contar aqui um pouquinho sobre essa experiência, lembrando que eu escrevi um livro sobre isso, um e-book, na verdade, está publicado. Você pode dar uma conferida se você quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição do e-book. Mas, claro, vou falar um pouco de como foi essa prova, de como foi viver ali essa experiência de passar 511 quilômetros correndo em volta de um lago de 1.775 metros a cada volta. Foram 435 voltas que eu dei ali de volta naquele lago. Muita coisa para contar. Claro, vou apenas resumir aqui um pouquinho. Então, essa prova ela é o que a gente chama assim, ela não é non-stop, ou seja, ela não é uma prova em que você pode fazer diretamente, você tem que fazer em vários dias. E ela tem a pista fecha meia-noite e abre 6 da manhã. A pista é, como eu disse, em volta do lago, quase 2 quilômetros, um sobe e desce, terra, é bastante complicada, muita pedra. Então, 6 da manhã largamos, você tem até meia-noite para percorrer aí em torno de 100 quilômetros, porque o limite da prova, o limite são 10 dias. Então, 1000 quilômetros, se você fizer 100 todo dia, você completa a prova. Claro, você tenta fazer um pouco a mais cada dia. Eu, no primeiro dia, fiz 108 quilômetros. E não é tanto para quem é ultramaratonista, está acostumado a correr bastante distâncias muito longas. Não parece muito. 108 quilômetros pelo aquele tempo não parece tanto assim. Só que tem o seguinte, aí você vai dormir, dorme numa barraca, você não dorme com conforto. E no dia seguinte, às 6 da manhã, você tem que estar na largada para mais 100 quilômetros. E ali começa realmente a história a ser contada. Então, no segundo dia, muita neblina. Olha, foi para mim foi o dia mais difícil. Eu fiquei 6 dias na prova, na verdade 5 e o pedacinho do 6º dia, vou contar por quê. Mas o dia da neblina foi realmente muito complicado, pelo menos para mim. Não sei os outros participantes, já conversamos um pouco sobre, claro, mas cada um tem a sua experiência. Porque o que acontecia com essa neblina? Primeiro dia é chuva, um pouco de frio, tudo bem. Mas com a neblina, você largamos às 6 da manhã e a neblina ficou praticamente o dia todo. Então, quando era 4 da tarde, ainda estava aquela neblina e você não via o outro lado do lago. Você, na verdade, não via nem o lago. Então, imagina você dar voltas e voltas durante, se eu falei 6 da manhã até umas 4 da tarde, são 16 horas, são 10 horas. Durante 10 horas você está dando volta ali em torno daquele lago, sobe, desce a terra, aquela monotonia e neblina. Você mal vê ali à frente, você não vê o lago. Psicologicamente foi bem difícil esse segundo dia para mim, mas claro, superei esse segundo dia e aí eu fui para o 3º dia. A maior dificuldade para mim no 3º dia já foi um dia diferente, um dia que veio o sol, veio o calor, foi a dor no pé. Porque no segundo dia eu torci o pé. Eu tive uma torção, mas ali não senti muita coisa, o corpo está quente. Mas no dia seguinte, quando eu acordamos às 5 da manhã, eu tinha ido dormir por volta de meia-noite e meia. 5 da manhã já estava de pé, tomar café, ir para a largada às 6 da manhã, e eu não conseguia andar. Ali foi bastante difícil correr, e enfim, falo com mais detalhes lá no livro, claro, mas foi a ajuda dos outros, o ânimo com os outros competidores, que me fez ali então estar na largada e falar, não,
eu vou. E aí o corpo aqueceu, eu consegui cumprir o terceiro dia também, o quarto, o quinto dia, até que no sexto dia, realmente, essa lesão no pé, acabou por me tirar da prova, não tinha mais condições. O fisioterapeuta que fica no local, ele falou, olha, pode vir a ser uma lesão muito grave, muito mais grave, e aí você vai ficar muito mais tempo para recuperar, as consequências são muito piores, é melhor você parar. A decisão era minha, claro. E eu ponderei, realmente não foi fácil tomar essa decisão, mas enfim, com 511 quilômetros, que já era a minha maior distância, eu nunca tinha corrido 511 quilômetros, então saí dali, por um lado um pouco frustrado, claro, eu queria continuar na prova, me sentia em condições de continuar na prova, por mais que houvesse o cansaço, até porque eu tinha superado o ponto de corte, que havia um ponto de corte no quinto dia, que são os 500 quilômetros, eu superei esse ponto de corte, e eu conto até bastante detalhe no livro sobre esse momento de superar o ponto de corte, porque foi um momento bem difícil também, no quinto dia. Mas, claro, tinha também o contentamento, sei que fiz o meu melhor, sei que me esforcei, sei que a lesão está para além do meu controle, né? Não é uma fraqueza minha, vamos dizer assim. E, enfim, ergui a cabeça e foi um aprendizado de vida enorme, não só na parte esportiva, mas um aprendizado de vida de modo geral, claro. 511 quilômetros, aquele tempo todo ali em Paulo de Fronten. E o que sempre perguntam, como é a alimentação? Como é que vocês fazem para se alimentar? Eu mesmo no início tive problemas com isso, porque eu parei para comer, perdi muito tempo. Na verdade, o almoço e a janta, o ideal é você fazer dando volta na pista, não correndo, claro. Você vai andando, você pega uma marmita, um isopor, né? Você recebe a organização oferece isso para os atletas, é um almoço, tem um horário que é servido o almoço, tem um horário que é servido a janta, tem um café da manhã, mas o café da manhã é antes da largada. E a gente pega aquele almoço, aquela marmita de isopor, uma quantidade muito boa, e a gente vai comendo, dando volta, andando. Geralmente ali uma refeição demora, no meu ritmo pelo menos, de caminhada e de ir comendo, uma volta dá para comer, dá para almoçar e uma volta dá para jantar. Se você pensar o número de dias, quantas voltas são, né? Se você ficar parado, é muito ruim. Então, essa é uma forma. E, óbvio, entre uma refeição e outra, a gente come coisas pequenas, um chocolate, um biscoito, uma jujuba, batata frita. Tem gente que come de tudo. Cada um tem a sua preferência, come pizza. Tem pessoas que são low carb, tem pessoas que são veganas. No meu caso, eu não sou nenhum nem outro, então eu comia qualquer coisa. Mas tem, por exemplo, eu tenho problema com fritura. Tinha um outro atleta, o Matheus, do Rio Grande do Sul, ele fez os 1000 quilômetros, ele comia de tudo, inclusive batata frita, ele não tinha nenhum problema com gordura, comia linguiça, enfim, a alimentação vai de cada um, mas é claro, se você descuidar da alimentação, o teu corpo vai ficar fraco e você não vai conseguir fazer nem 100 quilômetros, muito menos 500 ou 1000 quilômetros. Claro que eu teria muito ainda para contar desses 511 quilômetros, 6 dias numa prova, dormindo na barraca. A gente não pode sair do local da prova, é contra a regra, quem sair está eliminado, por isso a gente dorme numa barraca, ali no parque, onde acontece a competição. Mas, enfim, teria ainda muito o que falar, mas vou ficar por aqui, o resto está no livro, convido você a ler o livro, vou deixar o link, como disse, aqui na descrição. E para quem ainda não conhece o mundo da ultramaratona, que pode fazer perguntas, eu vou responder com muito gosto, contar, não são só provas de 1000 quilômetros, existem provas mais curtas, 12 horas, 6 horas, 24 horas, 100 quilômetros, 50 quilômetros, provas de montanha. É um mundo rico, um mundo em que os atletas se desafiam, eles vão ao extremo, e o aprendizado de vida é muito grande, como vocês podem imaginar. Então, enfim, fica aqui o convite para a leitura do livro e para que você conheça, caso ainda não conheça, o mundo da ultramaratona. Abraço!